Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar num processo que é, literalmente, o coração da nossa prática como psicólogos. Como é que um simples número, um score de teste, se transforma em algo com significado, algo que pode basear um diagnóstico ou uma avaliação? Dominar isso não é só um detalhe técnico, né? É o que sustenta todo o nosso trabalho. Então, vamos direto ao ponto. Imagina a cena. Uma pessoa faz um teste e tira 120. E aí? Isso é bom? É ruim? É alto? É baixo? A verdade é que, sozinho, esse número não quer dizer absolutamente nada. Um score bruto é só um dado perdido no espaço. Ele só ganha sentido quando a gente coloca ele num contexto. E quem constrói esse contexto é a psicometria. Antes da gente sair interpretando, a gente precisa entender a anatomia desse score, de onde ele veio. Como é que uma ideia tão abstrata, tão complexa como inteligência, por exemplo, vira um número que a gente pode medir. É exatamente isso que a gente vai ver agora. Bom, tudo parte de um conceito básico, o de variável. No nosso campo, as variáveis são os construtos que a gente quer investigar. Inteligência, ansiedade, extroversão, enfim. São as características que a gente se propõe a medir. E a principal qualidade delas é, como o próprio nome diz, variar de pessoa para pessoa. E essa medição acontece em 3 níveis, quase como uma escadinha. Lá no topo, a gente tem o construto, que é a ideia geral, a teoria. No degrau do meio vem a medida, que é a nossa definição operacional, ou seja, o teste que a gente escolheu para medir aquilo. E lá na base, a gente tem os dados brutos, os números, as respostas. É a jornada do abstrato para o concreto. Certo. Agora a gente tem em mãos uma montanha de dados brutos. O que fazer com isso? Nosso próximo passo é organizar o que parece um verdadeiro caos. E é aqui que entram as ferramentas da estatística descritiva, que são essenciais para a gente entender o comportamento do grupo como um todo. E para entender esse grupo, a gente usa basicamente 2 lentes. A primeira é a da tendência central, com a média, a mediana e a moda, que vai nos dizer o que é típico naquele grupo. A segunda lente é a da variabilidade, que mostra o quão espalhados, o quão diferentes são os dados entre si. As 2 informações são igualmente importantes. E quando a gente fala de variabilidade, a medida principal é o desvio padrão. Pensa nele como uma régua. Ele nos diz, em média, qual a distância de cada score individual em relação à média de todo o grupo. Um desvio padrão baixo significa que as pessoas são muito parecidas naquele quesito. Um desvio padrão alto, que o grupo é mais heterogêneo. Isso, claro, tem implicações clínicas enormes. E esses 2 conceitos, média e desvio padrão, se encontram de uma forma visualmente muito poderosa na famosa curva normal. Ela é o nosso modelo de referência, sabe? A distribuição teórica ideal, onde a grande maioria das pessoas se concentra ali no meio, perto da média, e os casos mais raros, os extremos, ficam lá nas pontinhas, de forma simétrica. Só que o mundo real nem sempre é tão bonitinho e simétrico. As distribuições dos nossos dados podem ser assimétricas, como a cauda puxando para um lado. Elas podem ser mais pontudas que o normal, o que a gente chama de leptocúrtica, ou mais achatadas, a platicúrtica. Saber reconhecer o formato da distribuição dos dados é um passo fundamental para qualquer análise correta. Ok, então a gente já sabe como descrever os dados de um teste. Mas e quando a gente precisa comparar o desempenho de uma pessoa em testes diferentes, com escalas que não têm nada a ver uma com a outra? Aí a gente precisa de um tradutor. A gente precisa padronizar os scores, criar uma linguagem comum. E essa linguagem comum é construída com base nas normas. O que são as normas? De forma bem simples, são os dados de desempenho de um grupo de referência. É esse grupo que vai servir de régua, de padrão, para a gente poder comparar e interpretar qualquer outro score individual. E essa imagem, olha, isso aqui é praticamente a pedra de Roseta da psicometria. Ela é um mapa de tradução. Mostra como o mesmo desempenho, o mesmo ponto na curva normal, pode ser expresso em diferentes idiomas. Em percentil, em score Z, em score T, todos eles são matematicamente equivalentes. É isso que nos permite comparar testes diferentes com segurança. Vamos dar um zoom rápido em um desses sistemas que é muito prático, o Stanino. O nome vem de Standard 9, ou seja, padrão de 9. Ele basicamente fatia toda a distribuição de notas em 9 caixinhas. É um jeito simples e robusto de comunicar onde uma pessoa se localiza em relação ao grupo, com uma média que é sempre 5 e um desvio padrão de mais ou menos 2. Então, a gente já entendeu que a chave de tudo é a comparação. Mas isso leva a gente para a pergunta mais importante de todas. Comparar com quem? A escolha do grupo de referência, do grupo normativo, é talvez a decisão mais crítica de todo esse processo. O contexto é tudo.
E esse gráfico aqui demonstra isso de um jeito que não deixa nenhuma dúvida. Presta atenção. O mesmo score bruto, essa pontuação X, coloca a pessoa no percentil 55 se a gente comparar com a norma do país inteiro. Mas, se a gente usar a norma da escola local dessa pessoa, ela cai para o percentil 45. O número de acertos foi o mesmo. O significado mudou completamente. E para fazer essa comparação, existem vários tipos de grupos que a gente pode usar. Desde normas nacionais, que tentam representar um país inteiro, até normas super específicas como as locais, de uma única empresa ou escola. A escolha de qual norma usar vai depender totalmente do objetivo da nossa avaliação. Muito bem, a gente percorreu um longo caminho, né? Do conceito abstrato até o score bruto, da descrição dos dados até a padronização. Agora, a gente chega ao momento da verdade, o passo final, a interpretação. Muitas vezes, o que a gente faz é traduzir toda essa informação quantitativa, todos esses números, em relatórios narrativos, em texto. E isso é ótimo para a comunicação, claro, mas também é um campo minado. É aqui que podem entrar as ambiguidades e os vieses. E um desses vieses tem nome e sobrenome. É o efeito Barnum. Sabe aquela coisa de horóscopo? É a tendência que todo ser humano tem de aceitar descrições supergenéricas como se fossem um retrato fiel e específico de si mesmo. Frases como, você tem uma grande necessidade de que os outros gostem de você. Bom, isso serve para qualquer um. Um bom trabalho psicológico precisa ir muito, muito além disso. E essa tirinha do Kelvin ilustra o perigo da subjetividade de uma forma simplesmente perfeita. Para ele, o desempenho dele na pesquisa foi bom. Mas para o pai dele, que está buscando um dado mais objetivo, a palavra é fenomenal. É a mesma realidade vista por duas lentes totalmente diferentes. O nosso trabalho é garantir que a gente se mantenha sempre do lado objetivo dessa equação.